Olá, tudo bem? Bem-vindos ao TeckerCast, o podcast da Techers, uma consultoria de recrutamento e soluções para posições de RH, tecnologia e negócios. Meu nome é Eduardo Saig, como você já sabe, vou me autodescrever para aquelas pessoas que não conseguem me ver, essa carinha maravilhosa que você está vendo, ou pelo menos que você está me ouvindo. Sou um homem branco, cis, hétero, cabelo castanho, já está indo embora, máquina 4 ou 5 ali, barbinha bem feita, óculos de grau preto. A camiseta polo preta também, bem simples. São Paulo tá fazendo um calor danado, então, né? Me dá um desconto. Tatuagem grande no braço direito. Tô sentado numa mesa grande de podcast, à frente do meu convidado. Meu lado direito tem uma grande televisão com o nosso logo em laranja e branco. Meu convidado tem um nome bacana, Wagner Richthofen. Bem-vindo. Se apresente, Wagner. Muito obrigado, Edu. Então, fazendo a minha descrição aqui também. Sou o Wagner, sou homem, hétero, branco, barba feita hoje para vir aqui, obviamente. A gente tá quase igual, né? Estamos uniformizados também, estou com uma camiseta polo preta, né? Sou grisalho, mais grisalho do que o Edu. O Edu é quase nada grisalho. Quase. Né? Quase nada, mas é que venhamos e convenhamos, Wagner, o seu dia a dia deve ser muito mais estressante que o meu. Será? A gente tem que fazer o nosso dia a dia, né? Exatamente. Tentar escapar, né, do estresse. Wagner, tive contato com você através do LinkedIn, não me lembro como, mas cheguei no seu perfil. Afinal de contas, eu sou um headhunter e uma parte significativa do meu trabalho é achar perfis interessantes. Primeira coisa que eu vi ali, biotech, falei, ok, não é tão comum, mas um sociólogo com uma carreira extremamente sólida e bem sucedida no mercado farma, da área comercial. Preciso falar com esse cara. E aí, estamos aqui. Por coincidência, você também conhece o dono aqui do estúdio. Falei, preciso conversar com esse cara vezes 2. Cara, sociólogo, como é que foi? Como é que surgiu isso? Você nasceu aonde? Dá uma breve introdução pra gente. Legal. Essa história de ser sociólogo, quem não conhece, né, não me conhece, né, e a primeira vez eu sempre tenho que explicar. É né? isso. Como eu fui parar aí no mundo dos negócios, né? Mas eu venho de uma família humilde, né? Apesar aí do nome imponente alemão, né? Tive uma infância bastante complicada, né? E perdi meu pai muito cedo. Quantos né? anos? Eu tinha 14 anos, né? Meu pai teve um câncer, e infelizmente, né? E aí eu tinha que ajudar em casa, né? Eu tenho uma mãe até hoje, viva, tá velhinha, né? E um irmão com síndrome de Down. E naquela época... Mais novo ou mais velho? Mais novo, 3 anos mais novo. E falei, pô, tem que ajudar em casa, né? E já tinha começado a trabalhar. E eu comecei a ver, né? Como é que era a vida no escritório. Eu trabalhava do quê? Primeiro eu fui trabalhar no supermercado. Fazendo sacola? Fazendo empacotamento, entregando as compras. Ficava uma quadra de casa. Uhum. Eu era um aprendiz, trabalhava meu período, ia para a escola e depois ia para o supermercado, né? E depois de um tempo eu tive a oportunidade de entrar numa empresa farmacêutica, né? E aí nunca mais saí do ramo, né? Para ser mensageiro, office boy, né? Uma profissão que hoje acho que está extinta praticamente, né? Acho que não tem. Acho que não tem. Né? E aí eu vi o pessoal trabalhando lá na área de marketing, administrativo, né? E falei, pô, legal isso, né? Eu já tinha vindo do supermercado, né? Comércio, né? Mas eu tinha que trabalhar, né? E eu via quais seriam os cursos que eu deveria fazer numa universidade. Teve uma boa época que eu achava que eu não ia conseguir fazer um curso superior, mas a minha mãe sempre me incentivava. Ela falava, não, eu quero que você estude, eu quero que você tenha a educação que eu não tive. Bacana. Né? E aí eu falei, poxa, mas eu não consigo pagar uma universidade, né? A gente está falando ali da meados dos anos 90 ali, né? Primeira metade dos anos 90. Não tinha tanta faculdade privada e o que tinha era caro. Era caro. Mesmo se eu fosse estudar à noite, e eu fui estudar à noite depois, não tinha como, né, pagar as contas de casa e ir para a universidade. E aí, vendo as opções, falei, puxa, eu precisava entrar numa escola pública, né, numa universidade pública. Sempre estudei na escola pública, né? E aí, puxa, olhei lá, vestibular da FUVEST, né? Qual era a relação candidato por vaga. Eu fiz uma estratégia. Então, eu fui olhando, né,
curso a curso, vendo aqueles que eu mais me identificava. E aí eu cheguei no curso de Ciências Sociais e eu descobri que o formado em Ciências Sociais, além de trabalhar na sociologia, na ciência política, na antropologia, poderia também trabalhar na pesquisa de mercado. E aí eu olhei na empresa ali, pô, tem área de pesquisa de mercado, né? Por quê? Você em ciências sociais, em sociologia, em ciência política, você vai coletar dados, você é um cientista, né? Então você tem que saber a metodologia para fazer um estudo, né? E a pesquisa de mercado segue, né, o mesmo racional, né? Também baseado na ciência, né? Nesse momento, você não tinha a menor ideia que você ia chegar onde você chegou. Não. Foi por necessidade. Foi por necessidade. Eu tinha um alvo, né, um objetivo. Queria ser um gerente de produto. Por quê? Porque eu achava o máximo, né, os gerentes de produto, fazendo as campanhas, lidando com as agências. Na época eu nem conhecia direito como é que era o que era o publicitário e o que era o marqueteiro, né? Então eu descobri, né? E aí a história das ciências sociais eu vi também, né, que era um curso que necessitava muito de leitura, né? As áreas que eu poderia atuar além da pesquisa de mercado. Falei, puxa, eu acho que, né? Aí eu vi lá a relação candidato por vaga era menor do que um curso de publicidade, uma administração. Que estava na moda, né? Que estava na moda, né? E aí ainda teve um presidente sociólogo naquela época, né? Que foi o Fernando Henrique, né? E aí eu fui, né? Estudei, fiz um cursinho preparatório, gratuito também, né? Chamava-se Cursinho da Poli. Estudantes da Poli existe até hoje, sim. Né? E acabei sendo admitido lá na USP no vestibular de 95 para Ciências Sociais. Quantos anos até você se formar? Eu formei no ano 2000. 5 anos. 5 anos. Quando que você começa a trabalhar no mercado farmacêutico mesmo, que você já começa a ter consciência, fala, cara, isso aqui, ao mesmo tempo, talvez seja o que eu gosto de fazer, e começa a ter um retorno financeiro? Legal. Olha, eu, durante a época da universidade, eu já trabalhava, né? Continuei trabalhando e estudava, né, na mesma empresa? Noturno, na mesma empresa, né? E aí, quando eu estava no 4º ano, né, da faculdade, foi isso? Foi 4º ano da faculdade, 1998. Eu participei de um processo seletivo, eu vi um anúncio, participei e fui escolhido para ir para o quê? Para a área de pesquisa de mercado, justamente. Na empresa que eu trabalhava antes, eu atuava em uma outra função, né, relacionado também à área comercial, que era treinamento de vendas, eu era um auxiliar ali, né, para os treinamentos que a empresa fazia, né, e vi essa oportunidade de migrar para a área de pesquisa de mercado que tinha a ver com, né, com a minha estratégia ali, com o meu curso, né. E ali eu comecei a entrar muito mais na preparação, a entender como era o mercado farmacêutico, né? Porque pesquisa de mercado, no final, vai te dar os insights para tomar uma série de decisões. Decisões sobre posicionamento do produto, decisões sobre melhor indicação, perfil do seu produto, né? No caso da indústria farmacêutica, quais são os pacientes ali que vão se beneficiar mais, né? E de acordo com as características técnicas do produto, né, é que você chega nessa conclusão. Quais são os concorrentes? Não? Então, você avalia o mercado também, né? Então, acho que foi a partir dali que eu entrei realmente no negócio, né? E eu acho que fui galgando depois posições, né? E de maior responsabilidade, claro, também de maior remuneração, né? Quando a gente pensa neste contexto temporal, como que era o dia a dia de quem trabalhava com pesquisa? Tinha alguma coisa já, algum tipo de tecnologia? Ou, cara, eram folhas ainda? Como é que você fazia isso? Legal. Era o início, né, das informações em banco de dados. Tipo né? Nielsen, assim? Nielsen já existia, né? Tem um outro provedor que hoje chama-se IQVIA, mas que tinha um outro nome, que era como o Nielsen da indústria farmacêutica, até hoje, né? Tem concorrentes também. Mas estava no início, né? Estava no início e depois isso evoluiu muito, né? Essa parte dos dados, né? A gente sempre fala de dados primários e dados secundários. Os dados primários é quando você faz uma pesquisa mesmo e você vai coletar aquelas informações pela primeira vez. Dados secundários é quando alguém já organizou, né, a informação
e é o que a gente chama de auditorias de mercado. Então, a gente trabalhava muito com as auditorias de mercado. A distribuição de medicamentos é controlada, né? Você não compra em qualquer lugar, porque você tem que ter uma prescrição, né? Você tem que ter normalmente um médico dizendo, né, esse paciente vai usar esse tratamento, na grande maioria, né? Tem os produtos que você tem venda livre na farmácia, né? Mas os tratamentos, assim, para as doenças mais difíceis, mais crônicas, mais complicadas, você necessita ter a prescrição. E há uma regulação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, na Anvisa, sobre a comercialização de produtos farmacêuticos. Então, como você tem uma distribuição limitada, foi mais fácil também, lá no início, né, fazer a organização e coleta dessas informações, né? Então, a gente trabalhava muito com isso. Hoje, né? Cara, você não tinha o sistema de informação, ele não existia como é hoje, né? Não, eu recebia todo o início de mês um HDzinho ali com a base de dados com as informações do mês anterior. Hoje você tem informação diária, né? Sim. Você consegue monitorar isso muito mais de perto, né, nessa área. E o que a tua formação te ajudava nisso? Me ajudava bastante o rigor científico, né? Saber como transformar dados em informação, né? Porque você tem um monte de dado ali. Transformar dados em informação é o primeiro passo para um plano de ação. Você fazia esse plano de ação ou não? Eu ajudava a área de marketing, né, a estruturar os planos de ação. E a área de marketing cascateava para a área comercial. Isso aí. É aí que você entra. Isso aí. Antes eu passei por marketing. Tá. Né? Então depois eu fiz a transição. Faz sentido. Para marketing, né? E aí o marketing e o comercial estão muito próximos, né? O comercial, claro, é o dia a dia ali na frente do cliente. Quando a gente pensa no segmento farmacêutico, você tem os distribuidores farmacêuticos, você tem as redes de farmácia, você tem os hospitais, clínicas, né? Hoje em dia também tem um papel muito grande, além do Ministério da Saúde, que é o maior pagador, eu diria, maior contratador, né, de medicamentos, de produtos farmacêuticos. Você tem as operadoras de saúde, né, que você também tem que negociar com elas, né? E é interessante porque isso foi mudando, né, nesse período todo, né, ao longo desse tempo, né? Tem algo que eu sempre tenho dúvida. Qual é o papel do distribuidor? O distribuidor, ele tem o papel principal de dar granularidade, fazer chegar onde o produto farmacêutico tem que estar disponível. Tá. Seja para a pessoa que vai comprar na farmácia, seja nos hospitais. Então, o distribuidor, ele tem o portfólio de várias empresas farmacêuticas, né? E ele, diariamente, às vezes 2 vezes por dia, numa mesma farmácia, no mesmo hospital, né, ele faz a distribuição dos medicamentos. Entendi. Então, ele é o que chega na ponta mesmo. É o que chega na ponta. Ele é o mais eficiente, porque aí ele chega com o produto da empresa que eu trabalho, dos concorrentes, né? E uma empresa farmacêutica, para ter sua própria rede de distribuição, é muito caro, não é eficiente. Né? Então, por isso é muito necessário o distribuidor, né? E o distribuidor conhece muito mais os meandros desse Brasil afora, aí, né? Porque a distribuição no Brasil é uma loucura. O país continental. É um continental. País continental. Então, isso é algo que hoje eu trabalho muito próximo, né? Que é a parte de supply, né? De como fazer chegar até os distribuidores, né? Ok, São Paulo, Rio de Janeiro, a coisa é menos complicada, né? Mas para você chegar no centro-oeste, no nordeste, no norte, né? No sul também, né? É uma logística ali que dá um trabalho considerável. Uma dúvida que eu sempre tive e talvez avançando um pouco na tua história, como que é o dia a dia da área comercial das especialidades? Porque você foi passando pelas especialidades, né? Por algumas delas, né? Cara, como que é o dia a dia? Isso realmente depende muito do tipo de tratamento para o qual você tem ali o medicamento, né? Então, tem as doenças que têm as grandes prevalências, grandes incidências, que são normalmente as doenças crônicas, pode ser algumas agudas também, mas doença crônica, hipertensão, diabetes, colesterol alto, né? Então, hoje, como é que é a atenção à saúde, né? Tem uma parte dos tratamentos básicos que são distribuídos pelo sistema público, e os produtos, as tecnologias mais modernas, como a gente fala, os produtos mais modernos,
estão à disposição no mercado privado, nas farmácias. Uhum. Né? Então, é uma dinâmica de você fazer chegar o seu produto nas 70 mil, 80 mil farmácias. Ou então, não, esse perfil aqui, esse produto aqui tem menos pacientes, tem um custo também mais elevado, a gente vai ter um foco menor, né? Então, isso a gente tem que ter uma estratégia de distribuição. A gente quer chegar nas 80 mil, ou a gente nem tem tudo isso de paciente que a gente precisa chegar nos 80 mil. Quando você pensa em tratamentos oncológicos, é diferente, porque o tratamento oncológico se dá nos hospitais e nas clínicas oncológicas. Uhum. Né? Então, é um segmento mais especializado, mais dedicado a isso. Né? Os distribuidores, na maioria, são diferentes. Tem alguns que operam tanto nessas doenças, na distribuição para doenças maiores, né? Como eu falei, de diabetes e hipertensão, mas tem uns que são especializados na oncologia, né? Porque é diferente mesmo, né? Às vezes você tem um produto que uma caixinha custa R$5 para tratar uma hipertensão arterial e você tem um tratamento que vai custar 5 mil, 10 mil reais na oncologia. Né? Então, a dinâmica é bastante diferente por essas razões e pela jornada do paciente. Eu sempre falo isso com a minha equipe, onde eu trabalho hoje, onde eu trabalhei. A gente está aqui, o resultado é uma consequência. A gente tem que pensar no paciente. E às vezes a gente pensa o paciente no Brasil tem tantos mil, assim. O paciente pode ser a tua mãe, o teu vizinho, né? O Edu aqui na minha frente, pode ser você no dia seguinte. Sim. Então, pensem sempre na jornada do paciente e a gente pensa muito nisso. Então, temos um produto novo que os estudos comprovaram que ele traz um benefício adicional ao que já tem hoje disponível, ou é um tratamento totalmente inovador para alguma doença que não tinha um tratamento, né? Como é que a gente vai fazer chegar no paciente? Então, essa é a nossa responsabilidade na indústria farmacêutica. E aí a gente tem que entender como funciona a jornada do paciente, como está estruturada a distribuição, né? Quem são ali os médicos, né, que vão ser responsáveis por dar aquele tratamento. Então, a gente tem que chegar até eles, a gente tem também um compromisso de mostrar para os médicos todas as características do produto. Que esse é o propagandista. Que esse é o propagandista ou o consultor, dependendo da empresa. Você tem um nome diferente, mas é o trabalho do propagandista, de maneira geral. De ele falar os pontos positivos e os pontos de atenção. Né? Porque todos os medicamentos têm algum efeito colateral. E a gente sempre tem que falar. Né? E a partir dali, o médico que decide, bom, considerando, né, os pontos positivos desse medicamento, né, o que ele traz de bom nos tratamentos, a chance de dar um resultado positivo. E os riscos, né, esse paciente, eu dou qual tratamento? Ou esse ou aquele? Dentro dessa dinâmica que você trouxe, Wagner, a área de inteligência ela é primordial. Porque ela não vai direcionar, mas ela vai munir tanto a área de marketing quanto a área comercial para onde ir. Sem dúvida, sem dúvida. A gente tem que estruturar. Então, você vai ter um tratamento para câncer, né? Quem são os médicos que vão tratar? Primeiramente, os oncologistas, né? Onde eles estão? Além disso, há clínicos gerais que precisam também saber desse novo produto. Há outras especialidades que podem ter um paciente que chega com uma queixa e no final ele vai indicar para um oncologista. Então, você precisa mapear muito bem isso. Saber onde eles estão localizados. Ajudar a montar ali os setores dos representantes, né? Para eles visitarem, né? Entender ali onde mais pacientes, né, naquela clínica, naquele hospital, você vai encontrar, né? Para que as mensagens do produto cheguem efetivamente no público decisor. E existe toda uma questão legal, né? Que impede com que talvez essa mensagem chegue de uma maneira mais agressiva, né? Sem dúvida. Então, a gente tem que seguir as resoluções da Anvisa, né? Sobre a comunicação, sobre a promoção. É promoção mesmo, né? A gente faz a promoção dos produtos, né? A gente tem que fazer a promoção de acordo com a indicação que está na bula, que foi aprovado pela Anvisa. Por que não pode ser algo mais... talvez mais pueril? Por que precisa ser realmente mais limitado? Tem algum porquê? Tem. Acho que o principal é a automedicação. Tá. E a automedicação pode é um problema de saúde pública já, né?
A Anvisa atua para minimizar, né, o que é possível, isso. Mas a automedicação pode causar mais problema do que solução. Né? Então, você tem que fazer toda a sua estratégia de comunicação com os que a gente chama stakeholders, né? Bem estruturada, dentro dos canais disponíveis, dentro do que você tem aprovado na bula do produto, né? Para que ele seja realmente utilizado para aqueles fins que ele foi aprovado. Entendi. Né? Então, isso é muito importante. E a gente sabe que acontece muito, né, de as pessoas irem na farmácia porque não têm acesso a um médico facilmente, né, e pedem ajuda do farmacêutico, né. As farmácias estão se transformando para serem cada vez mais um centro de saúde ali, né. Tem um ponto ali que é verdade, que é de tentar desafogar um pouco os hospitais públicos, né, e aos poucos, né, a área de saúde como um todo, pública e privada, estão discutindo as melhores maneiras de se fazer isso para prover um acesso à saúde melhor, mais prático e menos custoso, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado, né, com isso, né? E evitar que pessoas que ouviram alguma coisa de um amigo, de um parente, acho que é a mesma coisa, né? A gente tem que evitar isso, porque quem pode dizer mesmo é o médico. É o médico. Ele vai pedir exames, né? Dificilmente ele vai chegar e olha para você, não, você tem isso, não, vamos dar uma investigada, né? Porque ele também tem um compromisso ali com a ética, né? Com a profissão dele, né? Então a gente tem que tomar todos esses cuidados. Né? Qual é a sua opinião sobre essa possível, eu não sei se é uma resolução, de vender remédios no supermercado, que é algo que lá fora já é super comum, principalmente Estados Unidos, e tem todo um movimento para isso. O que você pensa sobre isso? E aí, confesso que eu não sei se na data de hoje a gente já conseguiu, se essa tentativa ela foi aprovada ou não. Mas em linhas gerais, o que você pensa? Até onde eu sei, não, ainda não foi aprovada. Né? Esse é um tema que já vem em discussão. Há muitos anos, né? Quando eu comecei a carreira, já tinha isso. Em 98! E lá nos anos 1990... em alguns supermercados chegaram a ter, né, e depois isso foi regulamentado e não houve mais, né? Tem um lado positivo e negativo. Eu acho que a coisa até hoje não foi adiante porque eu acho que não se chegou a uma conclusão, né? O acesso ao tratamento é positivo, né? Agora, e o uso indiscriminado? Né? Ok, no supermercado só seria possível você comprar os mesmos medicamentos de venda livre que estão na farmácia. Né? Mas na farmácia você tem ali o profissional farmacêutico. Né? E você tem uma dúvida, ele vai te ajudar. Né? E no supermercado a gente vai ter o mesmo? Né? Quando a gente pensa em outros países, Estados Unidos a legislação é totalmente diferente. E nos Estados Unidos você pode falar de produto de prescrição, produto de câncer para doenças graves, você vê na televisão. Né? Porque lá o conceito a gente tem que dar toda a informação possível para o cidadão. E aí ele tem que ter toda a informação possível para ele discutir com o médico, né? E ambos verem qual que é a melhor solução para o caso dele. Né? Por outro lado, você não compra nenhuma medicação sem receita. Medicação que precisa de receita, você não compra de jeito nenhum. O controle é muito grande lá nas farmácias, que é algo que a gente ainda não chegou nesse patamar. Né? Então tem diferenças, né, entre os países. E é por isso que nos Estados Unidos você vai encontrar no supermercado uma série de medicamentos para doenças assim menos complicadas, né? Que você pode iniciar um tratamento e se continuar com sintomas aí você vai procurar um médico. E no Brasil a discussão ainda continua. Entendi. Você trouxe bons pontos, né? A gente não, em linhas gerais, o Brasil, por ser muito grande e por não ter todo um sistema de informação, acho muito difícil, então, ser aprovado, né? É bastante difícil. Acho que tem que discutir mais quais vão ser os controles ali, ou o nível de suporte, né? Porque você não pode, acho que simplesmente colocar medicamento lá, antiácido para dor de cabeça, a venda ali, algum produto para alguma questão respiratória que você tenha leve, né? E simplesmente a pessoa comprar, porque qualquer medicamento, né? Uma vez eu vi isso, né, de um farmacêutico, assim, qualquer medicamento, se você tomar uma quantidade grande, vira um veneno. Sim. Né? E aí você tem a questão do uso das crianças, que podem ter acesso.
Você tem a questão do uso das pessoas que não entendem. Realmente, a gente tem muita gente no Brasil assim que não consegue ler uma bula e entender o que está escrito. Por mais que hoje exista uma versão da bula ali um pouquinho mais simples, né? Mais simplificada. Você tem a questão também, às vezes, dos idosos, né? Que podem se atrapalhar, né? Com pessoas com demência, né? Então, é uma questão de saúde pública que eu acho que tem que ser mais debatida e entender ali quais são os cuidados que devem ser tomados antes de uma distribuição em supermercados seja decidida, seja aprovada, né? Acho que esse é o ponto. Como que funciona, em linhas gerais, as tratativas governamentais? Porque, para mim, eu tenho certeza que para a nossa audiência até é relativamente simples a gente entender como funciona no mercado privado. Mas e no mercado público? Como é que funciona? É tudo por licitação? Não é? Como é que funciona o trâmite comercial? Mercado público, a grande maioria é licitação. Tá. Né? A gente só não vai ter licitação se há um medicamento único, exclusivo, para um tipo de paciente. Que só aquela empresa faz. Que só aquela empresa faz, né? Que ainda vai demorar a ter um genérico depois ou um concorrente, né? E aí tem uma negociação com o Ministério com relação a preço, né? Qualquer medicamento no Brasil, o primeiro passo você tem que aprovar do ponto de vista sanitário, submeter para a Anvisa, que é uma agência super criteriosa, tem acordos de cooperação com o FDA nos Estados Unidos, com a agência europeia, com outros países, né? Grandes também. Passado isso, você tem a aprovação de preço. Então, você vai para uma câmara de medicamentos, né, vinculada ao Ministério da Economia, né, tem regras para você obter a aprovação de preço. E dependendo do medicamento, o Brasil compara com uma cesta de países nos quais esse produto também já tenha sido lançado, né? E aí tem que ser o preço menor, né? Para os genéricos, já tem que ter um preço, acho que é 35% menor, se não mudou isso, acho que não mudou, do que o medicamento de referência, né? E aí passou isso, legal, você já tem o produto aprovado do ponto de vista sanitário e pode comercializar porque você já tem o preço. Os preços no Brasil de medicamentos são controlados, né, há muitos anos e vai continuar a ser, né, a decisão do governo. Em outros países não é, mas no Brasil e é esse o processo. E a partir dali, bom, você vai distribuir aonde? Você tem que distribuir no canal público e no privado, só no público, mais em um do que o outro, né? E quando você vai para o canal público, como eu falei, a licitação, o Ministério vai abrir ali uma licitação para alguns tratamentos. Alguns tratamentos têm uma prioridade, né? E que é fantástico, né? O nosso SUS é fantástico, tem que melhorar muito, tem. Mas o nível de cobertura que a gente tem, né, de tratamento, o programa de HIV é reconhecido há décadas já, né, e realmente, né, é um programa fantástico do governo. O que está agora acontecendo é a melhoria, até teve uma lei publicada já em dezembro do ano passado, que é a nova Lei Nacional de Tratamento de Câncer, né, alguma coisa assim. Para a inclusão de tratamentos mais modernos no SUS, que a gente não teve até hoje, né? E aí, bom, para esse câncer específico, e ele, né, tem os estágios, tem os tipos de câncer, né? Você pode ter uma licitação, e é o menor preço, né? Ou você pode ter uma incorporação, porque é para um grupo de pacientes ali que não tem um concorrente, é a melhor solução realmente do ponto de vista científico, do ponto de vista médico, né? E aí é uma avaliação, né? Que é a famosa Conitec, a Câmara Nacional de Incorporação de Novas Tecnologias. Não só medicamentos, mas, né, as devices, algumas outras soluções para a saúde, né? E é feita uma análise dos benefícios do produto, do custo do produto, né? Tem um board ali de pessoas que são referências em diversas áreas, né, para avaliar. É um processo bem sério. Quanto tempo demora esse processo? Em linhas gerais, desde ali do D1 até pode vender. Eu vou falar na média, né? Alguns casos são mais rápidos, outros são mais longos, né? Um medicamento, quando você faz a submissão na Anvisa,
pode levar ali de 18 a 24 meses. Para 2 anos. Né? Até 2 anos. Né? Até 2 anos. Né? Alguns casos foram mais rápidos. Quando a gente teve a necessidade da vacina para Covid, foi super rápido, né? Foi prioridade, né? Isso mudou. Depois, preço vai levar ali de 3 meses, às vezes até 1 ano para você ter a aprovação do preço. Né? Por que é controlado? Para todo mundo ter acesso ou não? A gente tem que pensar lá atrás, né? O gasto em saúde, né, dentro do PIB é bastante considerável, né? Eu acho que gira em torno de 10%, 10 a 11% do PIB, ou 9 a 10% do PIB brasileiro é a indústria da saúde. Então tem o gasto da saúde lá. E o preço impacta muito nas contas do governo, principalmente. Então, lá atrás se tomou a decisão de ter o preço controlado e se mantém até hoje, porque, como a gente vê as contas públicas, né, cada vez estão piores, né? Então, a gente não vislumbra que isso mude. A gente já discutiu bastante isso, né? Qual é o benefício de ter o preço não ser mais controlado, de ir para competição pura, né? Mas a gente está falando de saúde, né? Então, acho que é um tema muito sensível e tem um risco grande, e é por isso que tem um controle de preços até hoje. Você falou do SUS, eu vi um documentário falando um pouco sobre o SUS. Né? A primeira coisa, tem muita coisa que precisa ser melhorada. Né? Mas nesse documentário, tem mais ou menos uns 15 anos, ele traz que o SUS foi responsável por aumentar a vida do brasileiro pobre em 20 anos. É isso aí. É isso aí. Mesmo sendo precário. Mesmo sendo precário, sim. Não, tem muita coisa implementada, atenção básica à saúde, né? Hoje, quando a gente pensa em algumas doenças crônicas, como hipertensão, dislipidemia, diabetes, já há, através do farmácia popular, uma linha ali de tratamentos muito eficaz, né? Tem coisas mais modernas, né? Com eficácia maior e tal, mas que já dão um nível de tratamento muito bom. Né? Já você pode ter a pessoa com a pressão controlada com o que tem na farmácia popular e distribuição gratuita, né? Então, isso é parte da estratégia de vários anos, independente do governo, né? De fortalecer o SUS. O SUS veio lá da Constituição, né? 1988. Sim. Vai dali que se criou o SUS, né? E ele vem até hoje. Ele tinha um outro nome antes, não tinha? Eu já não lembro. Era um outro nome antes. Wagner, você deu uma boa elucidada de como funciona o mercado farmacêutico tradicional. E o de biotech, que é onde você está hoje? Quais são as diferenças? Eu acho que o de biotech, a diferença é que as indústrias de biotecnologia estão investindo em pesquisa e desenvolvimento. Que é o core, né? O core delas é muito isso. É o core, sim, porque é ali que vem a inovação, né? A gente fala de inovação das empresas, onde vem a inovação da indústria farma e de biotech, né? É de pesquisa, né? P&D, R&D, como a gente quiser chamar. Basicamente, claro, como você engaja com seus clientes e tal também, isso vem mudando bastante. Mas é de trazer inovação nas terapias. E a partir do momento que você tem para aquelas doenças que tem mais gente, um nível de tratamento já bastante, né, aceitável, você parte para populações menores, né? E aí você investe muito ali e no final você tem que ter um retorno, né? Tem que fechar essa equação, né? Aí já discuti muito isso com amigos que não trabalham na indústria farmacêutica, falam, como é que a indústria farmacêutica vai continuar investindo em pesquisa se ela não tiver lucro daquelas medicações, né? Então, a gente pode pensar, puxa, mas a saúde, né, não deveria ser algo sem lucro? Sim, deveria, mas os governos não dariam conta. Né? Não tem nenhum país. Não tem nenhum estado que conseguiria dar conta. Não dá. E aí tem uma outra coisa que o meu lado sociólogo ajuda a explicar, né? Que é a competição, é o capitalismo. Sim. Né? Então, a partir do momento que você vê uma empresa, puxa, eles foram para esse caminho, estão na frente, a gente estava estudando também uma medicação para essa doença, a gente precisa correr para chegar ali ou para chegar primeiro, né? Então, isso também é algo que contribui para a gente ter inovação nas terapias, né? Então, a biotech, ela opera buscando medicações, tratamentos para grupos de pacientes que até então não tinham uma boa oferta de tratamentos. São grupos menores, né? E cada vez mais fica mais caro a pesquisa.
né? O investimento em pesquisa, se você olha quando as empresas, essas multinacionais, divulgam os resultados, o balanço, eles falam quanto que eles investem. Investem bilhões em pesquisa. E é muito comum um estudo que chega ali na fase 3, que a gente espera, puxa, vai sair o resultado desse estudo, e aí a gente vai lançar esse produto para indicação tal. O estudo é inconclusivo, resultado é inconclusivo. E aí você perdeu ali 5, 6 anos de investimento para aquele produto, para aquela substância. Né, porque não dá para comprovar que ela vai ter algum tipo de efeito para aquela doença. Que ela não é melhor do que o que você já tem, ou que ela vai ter um nível de efeitos colaterais que é superior aos benefícios, né? Então, acontece muito isso, né? Então, a gente tem a pesquisa clínica vai da fase 1 até a fase 4, né? A fase 1 é aquela básica que você trabalha na substância mesmo, para entender como é que ela atua, mecanismo de ação. Fase 2, você já começa a ter alguns estudos com pessoas. Fase 3 é a fase final, que você vai tratar algumas pessoas com a dose acertada para indicação correta, e a partir dali você pode comercializar o produto. E fase 4, depois que você começa a comercializar, você pode identificar alguns outros perfis de pacientes que tiveram bons resultados, e aí você estuda ali também para ver se tem mais alguma indicação daquela medicação que você pode ter aprovação e ter os médicos utilizando, né? Então, é assim que funciona a empresa Biotech também, né? A diferença é que os tratamentos são cada vez mais caros, né? É por essa questão, a pesquisa é cara e você precisa continuar investindo, né? E a comercialização funciona da mesma maneira que as farmacêuticas tradicionais ou não? O que vai mudar é que esses produtos de biotecnologia não vão estar disponíveis em farmácia, né? Normalmente vão estar em centros especializados, né? Alguns dependem do governo, né? Ter ali um protocolo de tratamento para aquela doença, né? A gente ouve falar muito de doenças raras, né? Ou doenças que foram negligenciadas até hoje, né? Doenças raras, né? Sim. Porque é um público, né, de pessoas pequeno, né? E que só agora a indústria farmacêutica ou de biotech está conseguindo a encontrar tratamentos, né? E continua a cura do câncer, a cura da AIDS, né? A gente ainda não chegou lá, né? Na cura definitiva. A cura definitiva. Então, para essas doenças, dependendo do tipo de doença, você vai ter 100 pessoas no Brasil, vai ter 1.000 pessoas no Brasil. Onde elas estão? Vão estar nos centros de referência, normalmente em hospitais públicos, vinculados a alguma universidade, que você tem aquele especialista ali daquela doença específica, né? Então, tem que fazer chegar até lá. Então, você não vai colocar num distribuidor. Você precisa que o governo incorpore, né? Em alguns outros casos, você já tem médicos em consultórios privados, em hospitais privados que já tratam, então você também vai disponibilizar ali, né? E dependendo da doença, você tem ou não uma cobertura do plano de saúde, que é algo bem complexo, né? E aí você precisa demonstrar o que a gente chama de uma farmacoeconomia. Olha, esse medicamento é mais caro, mas se você comparar com outro que você paga menos, você tem alguns benefícios, você vai tratar mais tempo, a pessoa vai viver mais, né? Qual que é o retorno no final? Então, parece um desembolso de cara maior, mas quando você olha a médio e longo prazo, o benefício é maior. E quem faz essa negociação é a produtora ou a produtora do remédio ou o paciente? A empresa farmacêutica. A empresa farmacêutica faz com as operadoras. As operadoras de saúde. Tá. Que aqui no Brasil são um stakeholder super importante nessa mecânica, né? Super importante. Tem algumas maiores, mais conhecidas, mas a gente tem cerca de 700 operadoras no Brasil, que diferem, né, várias características. Algumas são mais regionalizadas, outras atuam a nível Brasil, umas só é o plano de saúde, outras têm os próprios hospitais, né? É bem complexo. Talvez seja por isso que demore tanto para as resoluções saírem, e é por isso que dentro do mercado de recrutamento, recrutar para farma é muito difícil. Olha, eu faço sempre uma brincadeira, né? Depois que você entra para esse mundo das drogas, você não sai mais mesmo, né? Mas é porque ela é apaixonante, né? E a gente vê que a gente tem uma missão, né? Todos os segmentos da economia são importantes, sim, tá? Claro. Mas quando a gente pensa na indústria farmacêutica, que você vai ver ali a diferença entre
uma pessoa ser curada ou não, né? Hoje tem tratamento que cura a hepatite C. Há 10 anos atrás não tinha. Aí hoje cura. E quem, né, tem hepatite C e não consegue ter o tratamento vai evoluir para um câncer hepático. Tem medicamentos que prolongam a sua vida e pode ser a esperança que você vai continuar cultivando para um outro tratamento chegar e aí ele resolver, ou te manter vivo. De um lado é muito triste isso, mas do outro lado, imagina a família, né? Sim. Que tem ali a mãe, o pai, um avô, um filho, que tendo acesso a esses tratamentos, vão continuar a estar juntos, a criar histórias, a gente fala muito disso, né? Então, é um segmento muito desafiador quando você pensa na complexidade desse mercado, mas, por outro lado, te dá um sentimento de realização, né? A gente fala muito de propósito, né? A gente ouve falar muito de propósito, né? Todo mundo tem que trabalhar para pagar as contas, né? E eu falo muito para minha equipe, pensem, né, todo dia quando vocês estão vindo para cá, o que vocês fazem? Qual o impacto que causa? Né? E a gente brinca lá, a gente tem um pacientômetro, né? Que não é um reloginho para ver o quanto que você está de paciência, né, com o coleguinha do lado, mas é para você saber quantos pacientes, né, com base aí no nosso portfólio, a gente tratou ou curou, né, neste ano. Qual foi o nosso impacto? Quantas pessoas se beneficiaram no Brasil? E vocês têm esse número? A gente tem, a gente calcula isso sim. Né? Você consegue trazer para a gente, tipo, ano passado, mais ou menos quantas? Da empresa que eu trabalho atualmente, no ano passado foram mais de 4 milhões de pessoas no mundo. Caramba! No mundo, né? O portfólio da empresa no Brasil é para doenças com uma prevalência menor, né? E a gente sabe que no ano passado foram mais ou menos 20 mil pessoas, né? Esse propósito que você disse, ele foi se revelando ao longo do tempo ou você acha que você já nasceu com ele? Não. E ele foi encontrando um meio de se concretizar? Eu acho que eu fui me conscientizando dele, né? Porque quando eu comecei a carreira, legal, trabalhar na indústria farmacêutica, faz medicamento e vende medicamento, né? Com o tempo, quando eu entrei mais no negócio, eu fui vendo esse outro lado também, né? E quando eu fui para o marketing, né? É aí que acho que a ficha caiu mais, né? Porque você vai fazer uma campanha para comunicar para os médicos o quê? O benefício ou a esperança que ele vai levar para o paciente dele, né? E aí foi, puxa vida, né? Olha só o impacto que a gente causa. A gente está falando que com esse medicamento o paciente vai ter lá o diabetes dele controlado, onde eu trabalhei com esse segmento de diabetes, né? E ele vai ter menos risco de ter um infarto do miocárdio no futuro, né? De ter um AVC, né? De ter uma amputação da perna. O paciente com diabetes que não controla chega a ter isso, né? Como que é essa relação com os médicos? É uma relação harmoniosa ou eventualmente eles querem saber mais do que vocês? Olha, eu digo... Não, é harmoniosa, sim. Eu acho que na grande maioria, né? Pode ter um outro caso ali isolado, né? Mas isso é da natureza humana, né? Das relações sociais, né? O sociólogo falando aí de novo. Ele sempre aparece. Sempre aparece. Sempre vira e mexe aparece, né? O médico, ele é o decisor. No marketing, eu fiz um MBA depois em marketing, né? Para conhecer um pouco mais aí, né? Da parte técnica do marketing, né? Que ele também foi evoluindo como ciência, né? Então, ele é um decisor. Ele não é o comprador, né? Ou, às vezes, ele é o influenciador, né? E ele é quem domina a questão técnica da doença, né? E ele dá a palavra final. Então, a gente tem médicos, né, da farmacêutica, tem a área médica, né? A gente engaja com eles nas pesquisas clínicas, né? O Brasil também tem muitos estudos clínicos que são realizados com pacientes brasileiros, né, pelas indústrias multinacionais. E no dia a dia, ali, o trabalho do representante, do consultor, é um trabalho também de alto nível. Ele tem que estar bem preparado, ele é treinado sobre a doença, né, para falar de igual para igual com o médico, mas sabendo que ele não é o médico, né? Então, ele tem que respeitar isso, né? Então, ele tem que ajudar o médico ao médico tomar a decisão, né, e mostrar para ele, olha, né, o que a gente tem é isso aqui, né? A gente tem um profissional da área médica que ele vai com um escopo de discutir só a doença,
né, e as novidades de tratamento, né? Ele não tem objetivo de venda, nada, né? Então, que é o Medical Science Liaison, né? MSL, como a gente fala em inglês, né? Famoso O MSL. famoso MSL, né? E ele é o cara que vai chegar no médico e vai falar, olha, para esse medicamento aqui, meu produto não é o melhor é o outro. Olha o estudo aqui, ó, né? E é um papel nosso, é uma questão ética a gente falar, doutor, eu acho que aqui não é o melhor tratamento nosso. Até porque depois ele vai ter experiência negativa com o nosso produto e aí não vai usar para mais ninguém, né? Então a gente tem que ter também esse cuidado com a área médica, né? A gente tem que saber quais são os limites ali quando a gente vai para o lado comercial da coisa. Wagner, você falou do MSL. Quais cargos e funções na indústria farmacêutica é necessário ter uma formação especialista? Ou em farmácia, ou em medicina, ou biomedicina? Porque eu acho que isso é interessante para o público saber. Eu acho que isso é uma obrigatoriedade ainda quando você pensa na parte de operações, né? Você tem que ter farmacêutico responsável, que é farmacêutico, né? Um diretor médico, necessariamente, eu acho que tem que ser um médico mesmo, né? Mas isso foi mudando, né? Eu lembro de os primeiros MSLs que não eram mais médicos, mas que tinham alguma formação nessa área de biológica, vamos dizer assim, né? Então tem farmacêutico, tem biólogo, tem biomédico, né? Porque tem maior familiaridade né, com a questão médica e científica, né? Para você ser um consultor, um representante, acho que independe a formação, né? Você pode ter qualquer formação, né? Você pode ter a formação em administração, em marketing, em engenharia, né? A gente tem muito farmacêutico que foi para a área comercial. Sim. Né? Muito médico que foi para a área comercial, que se identificou, né, com isso, né? E aí ele tem uma vantagem, né? Um baita vendedor. Verdade. Um baita vendedor. Sem dúvida, né? Mas é isso. Então, quando a gente pensa na área comercial, o que vai dizer, na verdade, são muito mais as suas habilidades com as atividades comerciais, suas habilidades interpessoais. Isso é fundamental. Isso é fundamental, né? A gente fala muito de atitude, mas fala muito de colaboração, né? De ter e aí já vai para o lado aí da gestão de pessoas, Sim. né? Então... Sai da área técnica e vai para a área técnica, de pessoas. Eu digo para estagiários que começam, né, onde eu trabalho lá, eu sempre falo com eles, né? A gente tem lá um momento quando eles entram, que a gente faz ali um comitêzinho e conversa um pouco. A parte técnica das funções, todo mundo vai aprender. A grande dificuldade é gerir as pessoas, é ser líder das pessoas, é entender que às vezes ali uma pessoa não está bem naquele dia, está passando por algum problema. Algumas pessoas têm aspirações de carreira maiores, outras menores. Alguns querem ser aquilo pro resto da vida, mas seriam os melhores naquilo. Outros querem crescer, né? Virar diretor, presidente, né? Então, eu acho que isso que é importante na indústria farmacêutica também. Uma dúvida, o que faz a área de acesso? Que é outra demanda muito difícil. Sim. Para quem trabalha com recrutamento. A área de acesso é importante porque não é só você chegar no distribuidor e fazer uma negociação comercial e vender, né? Aliás, isso já passou de ser verdade há muitos anos, né? A gente trabalha muito com gestão de contas, né? Por que gestão de contas? Porque o processo ali é complexo, né? Você tem ali o prestador de serviços, tem o médico, tem o hospital, tem a farmácia. Você tem ali o pagador, que pode ser o governo federal, estadual, municipal, pode ser a operadora de saúde, pode ser o próprio paciente, né? O out of pocket, que vai na farmácia e compra, ou que vai na distribuidora e encomenda o delivery, né? Que tem condições, né? Então, você tem que entender todo esse processo de acordo com o medicamento que você tem, com a doença que você tem, né? E a área de acesso faz o meio de campo para que realmente a gente dê acesso ao nosso tratamento, né? Então, quando você tem uma medicação que o principal contratante é o governo, então você tem que fazer o meio de campo ali, você sabe que, bom, esse produto a gente precisa ter a incorporação, passar lá pela Conitec, temos que montar um dossiê, temos que negociar preço, né?
Quando é um produto que você depende da operadora de saúde, você tem que discutir também com eles ali, mostrar os benefícios, por que eles deveriam ter ali incorporado, além do que já tem por legislação, o que é obrigatório, né? Então, no segmento privado, você tem um tratamento para câncer, por uma indicação X. Você tem 2 ou 3 outros produtos também com a mesma indicação, né? A operadora tem que ter um tratamento para aquela indicação incorporada. Mas não significa que ela vai contratar os 4 produtos, vai incorporar os 4 medicamentos diferentes, né? Então, ali você tem que mostrar que o seu produto tem um benefício maior que o dos concorrentes. E aí é muito a área de acesso que lidera isso. Não é um trabalho também multifuncional, mas é a área de acesso que lidera isso. Então, É um trabalho, ao mesmo tempo que ele é um trabalho técnico, ele é um trabalho de influência, né? De influência, ele tem que conhecer bastante da questão científica do produto, né? Ou seja, já precisa ter uma formação técnica. Ajuda, né? Ajuda. Mas não necessariamente porque, como eu falei, a gente tem representante consultor que a gente treina super bem, né? E não teve nenhuma formação em áreas biomédicas aí, né? Mas ele tem que conhecer da parte comercial também, né? Ele tem que conhecer um pouquinho de cada, né? Por isso que é complicado, né? Por isso que é uma das posições que dentro do meu conhecimento gera mais desafio para o recrutamento. São Sim. muitas habilidades num nível de profundidade alta na mesma pessoa. Sim. E a área de acesso foi surgindo ali, eu me lembro disso, falei, mas o que é isso, área de acesso? Final ali dos anos 2000. Né? Foi a partir dali que a coisa foi, na metade dos anos 2000 ali, 2005 a 2010 ali, é que a gente viu que as empresas começaram a montar as áreas de acesso, né? Porque você foi tendo medicamentos mais inovadores, custos maiores, né? E aí a questão de acesso começou a pegar muito, né? E você precisava preparar os nossos profissionais para mostrar os benefícios, né? E conseguir realmente o acesso em si, né? Então isso é algo que mudou também quando a gente pensa na questão comercial, que antigamente não tinha, né? E com o tempo, com a evolução dos tratamentos, né? E houve muita evolução, né? Realmente. Wagner, agora conta pra gente aonde você está e o que você faz. Hoje eu sou responsável por uma área de operações comerciais, como a gente chama, né? Numa multinacional, pode falar o nome da empresa? Com certeza. Né? Que é a Gilead, né? Uma multinacional americana que atua muito na área de virologia, tratamentos para HIV, hepatites, também oncologia, doenças hematológicas, né? E tem a responsabilidade por essa área de operações comerciais, que significa toda a parte de inteligência de mercado, de analytics, segmentação e targeting, a parte de engajamento digital, o treinamento das equipes. Esse treinamento é feito por alguém de recursos humanos ou é técnico? É técnico, é técnico. E também a parte de distribuição, parte de supply e a distribuição até os clientes. Só não faz o marketing? Só não faz o marketing em si, mas a gente trabalha junto com o marketing, porque a gente ajuda o marketing a montar a estratégia, né? A prover os insights. Vamos fazer pesquisa de mercado, vamos montar junto aqui. Chegaram os dados ali, vamos ver os relatórios, né? Onde a gente cresceu, onde a gente caiu. Puxa, vamos lançar um produto para uma indicação nova. Quem são os médicos que a gente tem que visitar, onde eles estão, né? Então, tem tudo isso. Aí a gente tem que treinar. Então, vai começar a fazer a promoção médica de um produto novo. Temos que treinar os consultores, os representantes, né? A comunicação hoje, que a gente fala de omnichannel, né? É um engajamento pessoal e digital, né? Que a gente está evoluindo ainda bastante, né? Como é que a gente vai montar essa estratégia, né? Então, a gente trabalha junto com o marketing nisso, né? E tem a distribuição, né? A gente tem que garantir que a gente tem o produto, a gente vê o planejamento de supply, né? Continuamente, porque às vezes tem picos, né? Para alguma doença, às vezes a gente pode enfrentar um desabastecimento de algum concorrente, a gente tem que trazer o produto, né? Às vezes as vendas podem não ir como a gente planejou, né? Então a gente tem que ajustar. E a gente tem que fazer esses produtos chegarem até o cliente final. Então quando você pega medicamentos oncológicos que precisam de refrigeração, que a gente chama de cadeia fria, puxa, tem que ser bem cuidadosa a distribuição e tem que estar bem planejada para que você distribua ali de acordo com a malha rodoviária e aeroviária.
né? Para não estragar, né? Para não estragar. A aeroviária, depois da pandemia, a gente perdeu muitas opções de voo, né? E ficou mais complexo, né? Então, tem lugares que não dá para ir de caminhão, né? Tem lugares que não dá para ir de avião, tem que ir de caminhão, né? Então, você tem que entender qual é a melhor maneira de distribuição. Então, minha área é responsável por tudo isso, né? Uma dúvida agora que me veio do nada. Qual é o tratamento que você conhece que é o mais caro? Nossa, que é mais caro. Porque eu acho que é interessante talvez trazer o quanto custa tratar uma doença. Porque quem é saudável, tá nem aí. Mas quem tem algum tipo de doença ou pessoas próximas, tá mais ligado a esse assunto. Sim. Né? Então, dentro do que você se lembra, qual é o tratamento mais caro? Olha, vira e mexe aparece na mídia. Ah, a Anvisa aprovou, o Ministério vai incorporar o tratamento que custa não sei quantos milhões. Teve um recentemente, acho que por uma doença rara. Mas eu acho que, e é meio complicado eu falar também, porque Sim. eu tô lá na Gilead, né, tem a questão ética de eu não falar Pode dos não concorrentes. ser de lá. Mas então, eu acho que o ponto não é esse. Eu acho que o ponto é cada um de nós pensar qual é o custo de a gente não se cuidar. Sim. Né? Então, puxa, se a gente não tem ali uma prática de atividade física, né, consistente, qualquer uma que seja, né? Eu sou maratonista, né, mas não é todo mundo que vai fazer a maratona, né? Cada um vai achar o seu esporte, aquele com que você se identifica, né? Então, praticar alguma atividade regularmente, tentar ir ao médico ali, fazer os exames, os check-ups ali, ou visitas regularmente, né? Para medir coisas básicas, pressão, colesterol, né? Glicemia, né? Tentar ter uma alimentação, que eu sei que no dia a dia é super difícil a gente fazer, seguir ali a orientação da nutricionista, mas tentar fazer uma coisa desse jeito. Então, você tentar conciliar isso, né? E quando você não consegue, aí você vai ter que entrar na medicação. Uhum. Então, qual que vai ser o custo a partir dali? Né? Se começar a fazer contas, talvez você chegue à conclusão, ou talvez não, você vai chegar à conclusão, puxa, é melhor eu investir já, né? Num estilo de vida um pouquinho melhor, né? Para eu evitar chegar lá na frente, né? E ter que desembolsar, mesmo com os tratamentos gratuitos que estão disponíveis. Pior que isso, né? Pode não ter solução para aquilo que você tem. Pode ter isso também, né? E por outro lado, a medicina e dentro dela a indústria farmacêutica, né, tem ajudado a gente viver mais. Sim. Né? Então tem um benefício ali, né? Mas a gente pode viver mais, com mais saúde, né, sem ter que gastar, né, em medidas paliativas depois, que são os tratamentos farmacêuticos, acompanhamento médico, internações, etc. Né? Acho que a gente tem que pensar mais por aí. Wagner, o que um profissional que deseja chegar onde você chegou, quais conhecimentos técnicos ele tem que ter e quais habilidades sociais ele precisa ter? Ótimo. Quando eu penso na minha carreira, né, comecei na parte de inteligência de mercado, fui para marketing, fui tendo outras funções gerenciais dentro das empresas, hoje tenho uma posição de diretoria, né? Eu acho que você tem que ir estudando, né, e se aprimorando constantemente, né? Então, a gente se forma na universidade para conhecer o básico para atuar numa função, né? Quando você chega lá, você sabe que aquele segmento ele é mais específico, você tem que conhecer mais ali daquele segmento, né? Uhum. Então, para trabalhar na indústria farmacêutica e numa área comercial ou na área que eu estou, você pode ser um administrador, um engenheiro, um farmacêutico, um médico, né? Ou um sociólogo, né? Mas é importante você conhecer o que você precisa mais. Então, eu fiz o MBA em marketing, porque eu fui para a área de marketing e eu não sabia o básico do marketing, quem eram os papas do marketing, né? Uhum. Então, acho que você tem que buscar o aprimoramento, né? O conhecimento contínuo, né? Depois, mais recentemente, eu fiz um MBA, e esse MBA é bem legal, que é sobre indústria farmacêutica. Um MBA do Sindusfarma com a FIA, Fundação Estudos de Administração, né? Que ele dá uma geral sobre todas as áreas. Eu vi lá supply, eu resgatei lá coisas de finanças, né? Tem que fazer um demonstrativo de resultados, como é que era mesmo? Aí você passa por lá, você passa por marketing, né? Você passa por gestão de pessoas, né? Então tem alguns cursos
de pós-graduação, tem cursos específicos de acesso, curso para formar MSL, né? Curso para formar representante. Então, as pessoas que buscam, né, entrar na indústria farmacêutica, já existem opções para você conhecer um pouquinho mais daquela função, né? E uma outra coisa que eu acho importantíssimo é você evoluir como líder de pessoas, né? À medida que você vai crescendo na hierarquia ali, você é muito mais demandado em ter uma equipe que vai entregar os resultados do que você mesmo pôr a mão na massa, né? Claro que muitas vezes eu tenho que pôr a mão na massa ali também, e ser hands-on ajuda bastante. Mas, na prática, o dia a dia, quem vai fazer as coisas é a equipe, né? Então, eu acho que você tem que evoluir muito. Você entender as diferenças de cada um, dar suporte para o desenvolvimento deles, né? Eu gosto muito de seguir o Simon Sinek, né? Círculo Dourado. Famoso, o Círculo Dourado ali de 2009, a palestra que ele fez no TED, que até hoje muita gente vê, e eu sempre vira e mexe eu volto nele, né? Fala muito ali do quê, né? Por que você faz isso, né? O quê, por quê e como. Isso aí. E ele fala muito do líder, né? Do papel do líder, que ele não é o chefe, ele não é o boss. Ele tem que ser o líder e ajudar a equipe a entregar, né? E dar autonomia, mas também apoiar quando necessário. Então, eu acho que isso também é fundamental e acho que isso não é exclusividade da indústria farmacêutica. Mas na indústria farmacêutica também é muito importante isso. Na sua visão, o profissional que já está caminhando para um lugar entre gestão / liderança, esse desenvolvimento tem que ser, ele precisa ser 100% responsável ou a empresa pode ajudar através da área de recursos humanos, por exemplo? A área de recursos humanos pode ajudar, né? Mas, na verdade, é cada um de nós que tem que buscar o nosso desenvolvimento. E aonde que ele busca isso? Por exemplo, se você pudesse pegar um Fusca, melhor. Se você pudesse correr, voltando no tempo, quais seriam as dicas que você se daria para começar a se desenvolver como líder? Porque essa é uma dificuldade em todas as áreas. Por onde eu começo? Eu acho que primeiro você tem que pensar na sua carreira, né? O que você quer fazer, né? Eu quero trabalhar nisso aqui para sempre, eu adoro isso aqui, me identifiquei, é o meu quê principal aqui, né? Então, buscar se aprimorar naquilo, né? Buscar cursos de especialização, né? A gente fala muito de 70, 20, 10, né? 70 na própria função, 20 com outros treinamentos e 10 com coaching, ou ao contrário, uma coisa assim. Então, buscar dentro da própria empresa, tem outras pessoas que fazem a mesma função, que poderia, né, aprender com elas, né? Posso buscar o coaching ou uma mentoria de alguém da própria empresa ou fora, né? E buscar os cursos, né? E você vai investir, né? Então, acho que esse é um caminho, né? E montar o seu plano de desenvolvimento. Né? E a maioria das grandes empresas tem lá uma metodologia para você montar seu plano de desenvolvimento, né? Tem um formulário para você montar ali sua estratégia. Então, pedir feedback da equipe, pedir feedback dos pares, né? Conversar com o seu superior. Olha, eu quero ir para esse caminho, né? Eu tenho tido esses feedbacks, né? Vou montar um plano meu aqui de desenvolvimento, vou montar algumas ações, discutir isso com o seu gestor, né? Discutir isso com o RH, né? O RH acho que tem um papel mais de fomentar, garantir que todo mundo faça isso, né? E de validar também, né? De validar também, de validar, assim, dar as condições para que isso ocorra. Não é RH que tem que ficar indo atrás de você e perguntar, você fez seu plano de desenvolvimento? Né? Não é essa a função, é ser um facilitador, né? E aí você seguir aquele planejamento, tem que ter prazo, né? Tem que acompanhar, tem que ver o que foi feito e qual foi o resultado e eventualmente ajustar aquele plano de desenvolvimento para você continuar crescendo. Muito bom. Temos uma pergunta da nossa plateia, Letícia de Interlagos. Bem-vinda, Letícia. Wagner, eu tenho uma pergunta. Eu assisti aquela série da Netflix que fala sobre lá, a pandemia de opioides nos Estados Unidos. Como qualquer outra espectadora, eu fiquei impactada, fiquei chocada, chorei horrores. Achei aquilo assustador. Depois que aquilo aconteceu, você acha qual foi o impacto que a indústria farmacêutica sofreu e se mudou alguma coisa em relação a isso?
Porque como telespectadora e longe dos bastidores, né, do que acontece, a gente fica imaginando que agora tudo é comercial, que você não pode, você perde aquela segurança de confiar no que o médico está falando. Será que realmente o médico está me prescrevendo aquilo que eu preciso? Ou ele está fazendo aquilo de forma comercial? Sei que, lógico, a gente tem que ponderar porque existem médicos e médicos, mas quem está do outro lado, quem é o paciente, sempre fica com essa insegurança. E depois que você assiste aquilo, você fica desconfiado de tudo. Sem dúvida. E como lidar com tudo isso? Por parte da indústria, o que aconteceu? Teve alguma mudança, algum impacto, mudanças éticas de conduta, enfim? Ó, excelente ponto. Mudou muito. Mudou demais. Tem essa série, tem outras séries falando do mesmo caso, dos opioides. Tem outros filmes que... É do fentanil? Não, né? Não, é outro. É outro nome, Mas tem outros filmes também que já trouxeram casos de lançamentos, né? Difamando a indústria farmacêutica. Mas eram comportamentos inadequados realmente, né? E tinha que mudar, né? E tem a questão ética e tem a questão econômica. Qualquer escândalo desse, você acaba com a empresa, né? Então, as empresas aprenderam com isso. Algumas delas estão até hoje arcando com custos altíssimos, né? De punições aí, judiciais, tendo que pagar, né? Por conta dessa história dos opioides, né? E tiveram outros casos também ruins para a indústria, né? Eu acho que a indústria foi aprendendo com isso, né? E foi instituindo controles para evitar que isso aconteça novamente. Então, a gente tem uma área de business compliance nas grandes empresas farmacêuticas, né? Que era totalmente independente da área comercial, da área médica, né? Hoje a gente tem ali códigos de conduta, ou, né? Existem no Brasil, né, os códigos de condutas locais do país, existem os dos Estados Unidos, né? E as empresas multinacionais basicamente têm que respeitar todos, né? Então o nível de controle é acima, né? Para evitar que tenha esses comportamentos que a gente viu no filme. E hoje isso eu te digo, né? A gente não bota a mão no fogo por ninguém, mas a indústria farmacêutica hoje, o que ela não quer é que que aconteça isso novamente, né? Porque vai decretar o futuro ou o fim do futuro da empresa. Então, foi algo que ocorreu e que pelo menos o lado positivo ficou de se implantar mecanismos de controle, de compliance. Então, quando eu falei no começo ali de promover só para as indicações aprovadas, né, dentro do que está na bula, né, é isso mesmo, né, a gente tem que seguir aí e para evitar que tenha os excessos ou coisas fora do que deveria ocorrer, né. Mas é uma questão de responsabilidade social enorme da indústria farmacêutica, né. E hoje as grandes farmacêuticas todas têm processos bem estruturados, a gente faz treinamento, a gente faz o treinamento todo, né? Tem treinamento que a cada 6 meses a gente tem que repetir, fazer a provinha para ver se a gente acertou, né? Para seguir o que está nas diretrizes de compliance da empresa e nas diretrizes de compliance dos países. Aqui, infelizmente, a grande população não tem acesso a todos esses processos, fluxos, para garantir com que realmente a segurança seja a máxima possível, né? Sim. Porque a área da saúde, cara, é serviço básico. Sim. Ela não pode ser prejudicada por nada. Completamente. Né? Sim. Wagner, para a gente terminar, ponto alto e ponto baixo da sua carreira até agora. Olha, eu acho que a gente vive altos e baixos, né, na vida inteira, né? Eu me orgulho da minha carreira. Eu acho que, né, eu lembro lá atrás, quando eu era, né, o mensageiro, eu falei, puxa, acho que eu quero ser gerente de produto, né? E aí eu tive a sorte... Foi além? Foi além. E eu tive ali a oportunidade de conhecer uma agência, que o pessoal da empresa me conseguiu uma visita na agência, viu como é que era lá. E eu falei, puxa, eu acho que eu quero mais o marketing mesmo, né? E depois que eu virei gerente de produto, eu falei, pô, legal,
Agora eu preciso me desenvolver para ser o melhor gerente de produto que eu posso ser. E aí, quando eu cheguei ali, depois de alguns anos nessa posição, e agora, né? Não, eu acho que eu quero ir um passo mais. Então, ser responsável por um grupo de produtos, ser um diretor de unidade de negócios, né? Então, eu fui sempre pensando a minha carreira passo a passo, né? E sendo estratégico com isso, né? E em alguns momentos, você tem uma expectativa e ela não se cumpre, né? Então, acho que não é um baixo, né? Mas é uma frustração, né? Então, já aconteceram vezes que eu achei que eu estava apto para uma posição e eu não fui escolhido, né? Mas depois, lá na frente, eu acho que eu usei isso para aprender, continuar me motivando, né? Não desistir, né? Então, acho que esse é um ponto. Em alguns momentos, você vai estar ali se desenvolvendo, você tem que falar, eu quero ser tal coisa, a empresa tem que saber, o seu superior tem que saber. Isso é né? importante. É importantíssimo, né? Algumas vezes você não vai estar ainda preparado, né? Algumas vezes você não vai receber o feedback verdadeiro, 100%, né? Porque ainda algumas pessoas temem falar, né, a verdade, né? Às vezes não querem te decepcionar, né? E aí, às vezes, você não entende por que em algum momento você achou que você ia seguir ia para aquele próximo passo, para aquela próxima posição e não foi escolhido, né? Então, eu acho que isso é algo que a gente vai enfrentar e que a gente tem que saber lidar, entender que nem sempre a gente vai vencer, mas que isso sirva aí de combustível para você ver onde você tem que melhorar e aí no próximo passo, e certamente ele virá e você vai conseguir, né? Eu acho que assim, eu tenho 49 anos, eu lembro lá atrás de falar, puxa, a partir dos 40 as empresas não contratam mais, né? Acho que o etarismo ainda a gente está avançando muito, né? Mas como a gente também vai ter que... A gente vai viver mais, a gente vai ter que trabalhar mais. Exato. Né? A conta da Previdência nenhuma fecha, nem a privada, né? Então, acho que tem que continuar, independente da idade, se desenvolvendo, né? Tendo humildade, que a gente não sabe todas as coisas, buscando conhecimento, sabendo que as coisas mudam também, né? E quando alguma coisa não dar certo, reconhecer, puxa, não fiz o melhor aqui, né? Então aqui eu errei, né? Ter consciência disso também, assumir, porque sem isso você não vai corrigir ou melhorar aquilo que você deveria melhorar, né? Não vai se convencer que você tem que fazer isso, né? Além de tudo isso, quantos quilômetros tem que correr por semana, Wagner? Olha, para correr uma maratona, acho que você tem que rodar ali 50, 60 quilômetros por semana. Durante né? quanto tempo? Tem que correr, acho que 4 ou 5 dias durante a semana, né? Uns 3 ou 4 dias durante a semana e um dia no final de semana. Qual foi a maratona? Qual foi a maior distância que você percorreu? A maior distância é maratona, né? 42 quilômetros. Tá louco. Né? Quantas dessas você já correu? Já fiz 12. Que isso. Vou fazer mais uma em breve. Que isso. Wagner, obrigado pela tua presença. Alguma coisa que você queira falar que eu não te perguntei? Edu, eu acho que segmento farmacêutico, ele é apaixonante realmente, né? Você já me perguntou sobre isso, mas eu queria reforçar, né? Quem está de olho, né? Independente da função, né? Dentro do segmento farmacêutico, a gente tem uma missão, né? De ajudar pessoas a terem mais saúde. Não é só o médico que faz isso, né? Todo mundo que trabalha na indústria farmacêutica. Então, tenho isso em mente. É um ambiente complexo, mas nada impossível de cada um de nós aí que tem o interesse buscar aprender, ir atrás, né? E acho que essa é uma mensagem final minha, né? A gente continuar sempre se desenvolvendo, né? A gente sempre tentar aprender com os amigos, com os colegas de trabalho, né? Buscar conhecer de outras áreas para ampliar o campo de conhecimento, né? Nas ciências sociais, a gente aprende a ser bastante crítico, né? A acreditar só no que tem evidência, né? Coletar as informações, né? E até que você olhe, organize os dados, ali, faça as análises, as correlações, né? Observe bastante, né? Só aí, então, você pode dizer alguma coisa sobre algum determinado assunto, né? E eu acho que a gente tem que ter esse pensamento crítico, né?
E muitas vezes hoje a gente tem acesso a muita informação e acaba se deixando levar, né? Por isso, né? Então, tomar cuidado com isso. Quando a gente está na indústria farmacêutica, a gente vai 100% pela ciência, né? Então, isso ajuda bastante. Mas aí às vezes demora para tomar decisão, sim, mas vai levar o tempo que precisa para a gente tomar O impacto é maior, né? a decisão mais próxima do ideal possível. Excelente, Wagner. Obrigado mais uma vez por ter compartilhado um pouquinho só da tua história, experiências. Espero que você venha aqui de novo para a gente aprofundar mais. Adorei, foi um prazer. Muito obrigado pelo convite, Edu. Obrigado a você, meu caro. Para você que está vendo a gente, muito obrigado e até o próximo episódio.